Bom, eu peço novamente, vou pedir para o Ricardo Barros Vieira voltar, para que ele faça a mediação desse debate. E eu convido para participar desse debate, por favor, Ricardo, a Daniela Sanches, General Counsel da GetNet. Bem-vinda. E convido também o Head de Produtos de Adquirência do Itaú Unibanco, Rodrigo Bisotto. Muito bem-vindo. Fiquem à vontade, façam as suas perguntas. Vocês nunca me viram aqui hoje, então estamos aqui de volta. Eu vou cobrar cachê, porque eu não saí aqui de cima. Uma hora eu aprendo. Falaram para eu ficar do lado de cá, porque aqui tem letras maiores para pessoas da minha idade conseguir ler. Então, vamos lá. Então, aqui a ideia é dar um panorama geral de como é que essa coisa está estruturada e a gente entrar em alguns princípios. Obviamente, ninguém tem a pretensão de um espaço de tempo que a gente tem de tentar entrar em minúcias e detalhes. Mas tudo que é discutido na BEX sobre reforma tributária é comentado em todos os fóruns de adquirência, fórum de emissão, fórum de instituidores de arranjo, no fórum global de todos os associados. A ideia é que vocês estejam, via participação nos fóruns, conhecendo em detalhe o estado da arte das discussões. Mas só para a gente contextualizar, aprovada a reforma tributária, sancionada a lei, se tem um grupo no governo estruturado, que tem lá governo federal, governos estaduais e municipais, né, participantes das fazendas estaduais, municipais e federal. Então, você tem a CERT, que é a Secretaria Especial da Reforma Tributária, mas você tem a Receita Federal, você tem o SERPRO, que em algum momento ele vai ser chamado a fazer a parte de desenvolvimento de tecnologia, mas tem as fazendas estaduais e fazendas municipais. Do lado da iniciativa privada, a gente, sob o guarda-chuva da CNF, nós montamos uma estrutura para trabalharmos em conjunto nesse tema. Então, você tem, sob o guarda-chuva da CNF, você tem aquelas associações lá, a BBC, a BEX, a PINF, FEBRABAN, ZETA e a BIPAG e a Abranet, juntas com um voto só. Só tem 6 votos. E foram criados 2 grupos. Um grupo diretor, em que cada voto tem direito a ter 2 representantes, e um grupo técnico. Atualmente, se eu não me engano, cada cadeira tem direito a ter 5 técnicos no grupo técnico. Então, essas pessoas discutem tecnicamente e quem está no grupo diretor, teoricamente, decide, toma as decisões de encaminhamento das discussões. Obviamente, cada associação conversa antes de se posicionar com a sua governança. No caso, eu sou um dos representantes, eu e o Marcelo Takema somos os representantes da BEX no grupo diretor, mas as nossas posições antes são objeto de deliberação do Conselho de Administração e da diretoria da BEX. Dentro da BEX, é aquilo que eu conversei com vocês, né? Quer dizer, nós criamos GTs técnicos para nos ajudar na discussão, nos dar subsídios para que a gente consiga discutir no ambiente da FEBRABAN, e todos os temas são levados à diretoria, ao Conselho Administrativo, ao Conselho de Administração da BEX. Eu que faço aqui. Bom, vou falar de uma forma muito simples, os senhores todos estão acompanhando isso, porque não é novidade, né? Você tem 3 tipos de split, né? O legislador falou que o modelo você tem o simplificado, que é o geral, né? Deveria ser o B2C geral, mas não é bem assim, né? Tem exceções. Eu descobri que nessa questão tributária você tem mais exceções do que regras, né? Então, se a pessoa é aderente do simples e fizer uma opção por pagar, então ela pode escolher o inteligente. Tem uma complicação nisso, embora a posição da CERT, do governo, seja tentar, da melhor forma possível, induzir todo o B2C para o simplificado. Simplificado tem, teoricamente, uma alíquota mestre que a Receita informaria para todos e, na hora que passa a transação, você faz aquele split e retém aquele valor. No outro lado, você tem o super inteligente. Mas, enquanto ele não estiver pronto, você tem o backup, que é o inteligente.
O super inteligente é aquele que você recebe a transação, vai ao governo e fala o seguinte: o Ricardo está comprando e está se habilitando no crédito, eu tenho que reter da empresa dele R$700 nesse tributo. E você olha se ele tem créditos ou débitos tributários. Se ele tiver crédito tributário, você não retém os 700, você pode reter só 200 e zera a conta dele. O governo estaria devolvendo online, real time, o recurso. Esse é o super inteligente. Como ele é mais difícil, mais complexo, significa que o sistema do governo, a ser criado, precisa responder milhões de transações online, real time, 24/7. A gente sabe que isso não é fácil. O legislador criou o inteligente. No inteligente, a gente captura o sistema, os meios de pagamento capturam o valor do imposto, fazem o split, e ele se habilita lá ao crédito tributário, e se tiver sobrando ou não, tem um compromisso da Receita, em, eu acho que é 3 ou 5 dias, devolver o recurso para ele. Então, esse é a lógica do que existe. Quando a gente montou o grupo na CNF, né, e a CNF contratou a Accenture, é o Pandur que lidera também esse estudo para a gente na CNF. A gente colocou algumas premissas, que toda a indústria, isso foi consensado em todas, né? Não atrapalhar demais os fluxos operacionais. Imagina você estar num estabelecimento, almoçando, o garçom tem que colocar o valor da transação, ele tem que calcular o valor do imposto e te mandar para... vai ter fila no check-out, no pagamento de contas em restaurantes. Então, é tentar mitigar ou resolver o problema da usabilidade, da experiência do cliente, então, impactar o menos possível os fluxos, né? Implementação simultânea em todas as instituições, né? Isonomia entre os participantes e entre os arranjos, né? Aqui um ponto importante, vai ser um baita esforço, e nós que colocamos na mesa para o governo, que esse é um serviço que está sendo prestado e somos iniciativa privada. Nós estamos sendo chamados a contribuir no esforço da reforma tributária. Não é atribuição da indústria de meios de pagamento fazer split. Então, isso tem um custo e precisa haver um ressarcimento futuro e uma manutenção, e também pelo desenvolvimento e também pela manutenção disso. Obviamente, preservando questões de segurança e isentando a indústria, qualquer que seja o participante da indústria, de qualquer risco legal envolvido. Ou seja, se você recebeu uma informação que era para reter R$20 e reteve R$20, se o 20 está certo ou está errado, é problema das partes. A indústria não tem nada com isso. Agora, se você recebeu uma ordem para reter 20, reteve 21 ou 18, aí é um erro operacional, nós temos que ser responsabilizados por isso. Bom, só para colocar a bola no ponto, né? Para colocar a bola no ponto, eles retiraram todas as caixinhas aqui para eu falar tudo de improviso. Falou que não cabia no slide. Você tem alguns pontos que são críticos nisso tudo, né? A gente teve até uma reunião recente lá com o API e os governos, né, e os fiscos, em que eles colocaram o seguinte: o split ideal para a gente, né, é ótimo, né, deve ser péssimo para a gente, mas o split ideal para eles vocês capturam as informações, ou seja, o valor dos impostos, e tem um tal de registro fiscal, que é a chave para fazer o link depois do pagamento com a nota fiscal. Vocês capturam o registro fiscal e o valor dos impostos por dentro dos arranjos. Eles transitam por dentro do arranjo. Ele falou que esse é o ideal. Esse registro fiscal vocês têm que transitar, porque eu preciso dele lá na frente para amarrar com a nota fiscal que vai ser gerada, né? Eles colocaram também para a gente que gostariam que o repasse dos recursos e das informações dele fosse feita de forma centralizada. Eles, eu não sei porquê, não querem se relacionar com no nosso caso, todas as credenciadoras e subcredenciadoras do país. Eles estão preferindo que seja utilizado, no nosso caso, a maioria das empresas, não todas, utiliza a centralização na núclea. Eles preferem muito mais conversar com um do que com, sei lá, 100, 200, um número que for. Mas não é só para a nossa indústria, eles querem essas regras perpassando todos os arranjos. Então, seja cartão, boleto, Pix, TED e assim por diante. Esse é o desenho, o sonho deles. Eu não vou poupá-los aqui disso aqui, isso eu acho até uma maldade, né, explicar isso. Só colocando uma informação mais recente. E não tem aqui juízo de valor. É só para vocês estarem no estado da arte do que aconteceu
até dia 27 de março, que foi o último dia da reunião que nós fizemos lá com os governos todos, né? O AP deu uma notícia que o governo havia se posicionado, colocando para a gente que, para facilitar, porque ele sabe que o desafio é muito grande, né? Ele tinha duas notícias que ele gostaria de dar para a gente. Primeiro, que ele gostaria que a ideia do governo é começar o split pelo B2B. Pelo B2B. E que ele gostaria que esse split se iniciasse em janeiro de 2027, de forma que 2026 fosse um ambiente forte para que houvesse desenvolvimentos, testes e tudo mais, para que em janeiro de 2027 ele pudesse começar. E ele acrescentou ainda mais uma vírgula. E o B2B começaria em janeiro de 27, opcional para os compradores. Aí é uma pegadinha, né? Porque todo comprador vai querer optar pelo split, porque ele, no ato do pagamento, ele se acredita nos impostos. Ele não depende do vendedor pagar o imposto para se habilitar no crédito tributário. No ato, né, ele se habilita. Então, a gente acredita que vai ter um sucesso, né, uma procura grande pelo split no B2B a partir de janeiro de 27. Bom, esse é o estado da arte das colocações até sexta-feira da semana passada. A gente tem uma série de reuniões agendadas, seja com o governo, seja entre nós, na confederação, na CNF, para a gente se posicionar em relação a todas as formas de captura, todas as formas de recolhimento e de todos os arranjos envolvidos em relação ao split. Era essa, de uma forma sintética, tentar consolidar essas informações. Agora vamos perguntar para quem sabe, né? Eu só leio as coisas, né? Tem várias perguntas, a gente pode... Ricardo, se você me permite, senhoras e senhores, a nossa palestra acabou, o Ricardo já falou tudo que tinha para falar aqui, deu spoiler de tudo, a gente, né, não tem mais nada para dizer. Eu só tentei levantar curiosidade, né? Vocês acreditam que 2026 vai ficar só... O 2026 é um ano diferente, né? É um ano atípico no Brasil. Existem pressões, né, de 2026, existiam pressões de 2026 para que se iniciasse testes. O próprio API, sem ser semana passada, na semana anterior, colocava a necessidade de pilotos acontecerem ao longo do 2026, para que houvesse uma real convicção da sociedade que 2027 aconteceria. Vocês acham que, efetivamente, existe essa possibilidade, existem riscos de 2026 se materializar com pilotos? Como é que vocês veem? Como é que vocês veem as suas empresas olhando para esses prazos? Obviamente, sem menor condições de fazer qualquer estimativa, dado que você não tem nenhuma definição clara de como você é. Como é que vocês veem Get, Rede, duas gigantes nesse segmento de captura, olhando esse desafio colocado por toda essa questão? Posso começar aqui, Dani? Bom, primeiro, Ricardo, gente, bom dia, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, Ricardo. Queria lembrar, há um ano atrás, nessa mesma CENEP aqui, esse mesmo congresso, foi a primeira vez, e por coincidência nós três estávamos, né? Foi a primeira vez que a gente foi apresentado ao split de pagamento, split tributário. E eu lembro de eu saindo da reunião e falando, cara, como é que vai funcionar isso, né? E a nossa indústria, ela tem muitas particularidades, né? Tem um chargeback, tem um cancelamento, muita dúvida como vai fazer isso. Eu paguei o imposto e aí a transação é contestada depois, o que eu faço com o imposto? Então, é super complexo e eu lembrei da gente debatendo isso nesse congresso, né? Acho que aqui mostra também a força do congresso, né? As coisas acontecem aqui. Então, eu queria só deixar isso registrado. E eu esqueci, a tua pergunta é sobre 2026, né? Eu vou começar falando aí, depois você fica à vontade. Da rede, da Get, sobre isso. Eu acho
Bom, primeiro, ponto de preocupação gigante, né? E que a gente vive isso lá. A reforma tributária com o split de pagamento não veio sozinha quando a gente pensa numa empresa como a Rede, né? Ela veio com outro projeto regulatório importantíssimo, mas muito complexo, que é o CNPJ alfanumérico, né? Que envolve mexer em absolutamente todo o cadastro e todas as siglas que a gente tem dentro da rede, né? Então, tinha muita preocupação sobre esse assunto, né? Mas, Ricardo, aqui, até brincando, a Dani falou que você já respondeu tudo, né? Pensando em 2026 como um piloto, um teste, uma homologação de uma solução, acho que me parece razoável, e aí a gente abrir 2027 com essa solução entregue. Acho que a preocupação, e aí chamando muito o grupo ali liderado pela CNF, onde a ABEX participa, a preocupação é que a gente consiga fechar o mais rápido possível esses fluxos, porque eles são super importantes para a gente conseguir fazer a construção, né? Conseguir iniciar a construção, conseguir planejar a construção e planejar com esses outros projetos que impactam a gente no dia a dia. Exatamente, eu não posso concordar mais com o que você está trazendo, porque falando em testes, sim, faz sentido pensar em testes em 2026, mas precisa haver um mínimo de um modelo definido. A gente só tem o quê até o momento, a gente não tem o como. Nós temos ideias de como. Tudo que o Ricardo trouxe aqui para vocês, e que ele já falou tudo, né, e o Pandur também trouxe um pouco antes, o modelo simples, o simples, o ultra inteligente e o inteligente são ideias, são propostas, mas não tem nada escrito ainda e é muito difícil desenhar, prototipar, conceber e desenvolver alguma coisa sem ter algum projeto um pouco mais palatável. Mas é absolutamente necessário que haja algum período de testes com amostras pequenas, né, sem nenhum Big Bang, nenhum tombamento de uma vez só, com amostras pequenas, para começar a ver o resultado disso, quais são as consequências, como é que vai ser a experiência de todos os participantes desse teste, para tentar melhorar na segunda versão. Isso é absolutamente necessário. O nosso arranjo de cartão, ele tem certas características diferentes. Nós temos aqui o parcelado, o parcelamento, né? Como é que vocês veem, e qual a ideia de vocês sobre os potenciais impactos, ou como essas soluções, esses produtos funcionariam em relação ao split? Então, o parcelamento, o chargeback. Em primeiro lugar, o que está na lei, né? E a gente já tem um panorama mais claro. O que a lei está dizendo é que a hipótese de incidência, né, o que gera obrigação de pagamento do imposto é a transação, né? Então, no caso de um parcelamento, toda vez que acontecer o pagamento, né, é o pagamento a hipótese. Então, quando ocorrer o pagamento, e se ele acontece de uma vez ou em 10 vezes, haverá, então, 10 momentos de pagar o tributo. Não acontecerá o pagamento na primeira. Ele vai ser junto com o parcelamento que está previsto. Então, desse ponto de vista de recolhimento do tributo, a gente não imagina que vai ter quer dizer, é uma diferença em relação ao regime atual, mas não vai ter um impacto em uma parcela isolada, vai ser distribuído entre todas. A grande novidade aqui é que o imposto vai ser recolhido imediatamente em todos os pagamentos realizados, né? Esse é o grande ponto do split. Pela alíquota do momento da venda. Né? Pela alíquota do momento da venda, sim. Mas eu acho que, bom, eu comecei falando sobre particularidades da nossa indústria de cartão, né? Eu falei de chargeback, falei do cancelamento e tem esse ponto que a Dani falou do parcelamento também, né? E tudo isso traz muita complexidade, né? E como a Dani registrou, o recolhimento via split aconteceria proporcional parcela a parcela, né? Isso é muito importante para os nossos clientes, né? Porque eles dependem muito de fluxo de caixa, né? E se o recolhimento acontecesse direto na primeira parcela, haveria ali uma quebra de caixa relevante para ele
Então, o impacto direto ali no dia a dia dele, esse recolhimento acontecendo parcela a parcela, facilita demais, né, a absorção dele sobre isso. Agora, ponto importante é que isso acontece mesmo numa operação antecipada. Então, uma operação antecipada também terá o recolhimento parcela a parcela. O recolhimento acontece no agendamento da parcela, né? Então, aquela antecipação já vem líquida dos recolhimentos futuros, né? Esse é um ponto que a gente podia aprofundar um bocadinho, porque a implantação do split afeta vários ecossistemas, né? Por exemplo, o registro de recebíveis, vocês operam, relacionam-se com registradoras pelo volume, vai gerar um impacto significativo por aí também? Sim, a informação do registro das agendas também vai sofrer uma alteração, né? Porque o objetivo do registro é da publicidade do que existe de recebíveis pelo estabelecimento comercial para serem negociados. E a parte do fisco não é negociável. Então, as agendas vão ser registradas pelo líquido do imposto, né? É isso que a gente está imaginando que vai acontecer. Com todas as dificuldades, porque vocês têm janelas para transmitir isso, né? Não manda a qualquer momento. Vocês têm o registro sendo feito pelo líquido, vamos chamar assim, né? Isso gera necessidades de mudanças de processamento. Bom, vamos olhar agora do ponto de vista do portador do cartão, né? Como é que vocês acham que ele vai ser? O que vocês acham que impacto poderá ter no portador do cartão no final do dia? Bom, aqui falando de novo sobre a indústria de cartão, né, acho que a usabilidade da indústria de cartão é uma vantagem competitiva grande que a gente tem. E eu acho que a premissa da ABEX, de novo, naquele grupo liderado ali pela CNF, premissa da ABEX, como a gente consegue colocar um fluxo que não impacte aqui a experiência do comprador, né? Esse ponto é um ponto muito importante. De novo, fluxos sendo fechados ainda, mas eu acho que a gente está caminhando para modelos onde a gente não vai ter nenhum tipo de impacto para o comprador, né? Acho que o impacto acontece mais na parte do vendedor. Mas se eu puder complementar o que você está trazendo, por isso que é tão importante em 2026 haver uma fase de testes. Como o Ricardo trouxe, Bisotto, o primeiro teste que se pretende fazer é B2B. Então, o portador do cartão aí é também um contribuinte e que vai lançar um crédito. E como é que isso vai acontecer, essa experiência? Esse modelo que a gente precisa ver qual vai ser a forma desses registros acontecerem e isso não impacte a experiência do pagamento, da compra em si. A gente tem cobrado bastante do governo as primeiras definições, né? Porque eu fico imaginando, quem sou eu para estar no lugar de vocês, mas como é que eu começo a desenhar um projeto para desenvolver isso, para cumprir a obrigação, vamos chamar assim, se eu não tenho um mínimo de informação para que lado eu vou, né? Você não sabe nem se vai capturar o valor do imposto, se vai consultar uma tabela, você não... Então, a gente tem cobrado muito, fora pontos, como foram colocados aqui algumas perguntas, né? Como é que se equilibra essa questão do split com regimes de competência? Você pode ter o pagamento do imposto depois, né? Então, isso é só um exemplo. Não tem resposta para esse tipo de pergunta ainda, mas a gente tem muitas preocupações e cobra muito de todos algumas definições para que possa minimamente ter uma estimativa de prazo. A gente tem também questões específicas. Nós temos cancelamento de transações, nós temos chargeback. Como é que vocês veem o papel, o impacto, o papel da indústria potencialmente nesse tema não definido ainda no governo, nas discussões, mas como é que é uma primeira avaliação de vocês de como é que deveríamos tratar esses pontos? Eu tenho a impressão, como você disse, né, Ricardo, existem dois mundos acontecendo em paralelo aqui. Nós trabalhávamos só com o primeiro mundo, eu vou chamar desse jeito. A primeira versão de mundo que nós estávamos, em que fazemos os pagamentos.
E um ano atrás vieram nos trazer a ideia de, como o Bisotto falou, de pensar em fazer um split dentro da liquidação do pagamento. E incluir o pagamento do imposto dentro do pagamento da transação não deveria afetar nenhuma das outras experiências que esse serviço de pagamento já acopla no conjunto do serviço. E, portanto, o cancelamento, o chargeback não deveriam ser alterados no fluxo dos pagamentos, né? Seja das deduções dos pagamentos nesse caso. A questão é, por qual valor esses chargebacks, esses cancelamentos acontecerão? Porque o pagamento do preço da aquisição de produto ou serviço, a experiência vai ser diferente para o comprador, porque o preço vai ser, o que a gente está ouvindo, né, é que o preço vai ser indicado como preço líquido. Então, por exemplo, um produto custa 10, como quando se compra fora do país. Custa 10 mais o imposto. Então, o preço da coisa é 10 e o que você vai pagar de imposto é 2, 3, 5, enfim. E no final das contas, o que o portador paga no momento da compra é o 13, é o 15, é o 12, né? A soma dos dois. E ele, então, tem que ser restituído da totalidade. E aí é que é importante haver os sistemas de compensação. Porque, no final das contas, o imposto vai ter sido pago de um lado, pago do outro, ressarcido, enfim, tem que haver algum esquema de compensação. Eu acho que essa é a grande dificuldade quando a gente fala de vários arranjos, né? O nosso arranjo é muito complexo. Ele tem muita particularidade que traz muitas discussões de como a gente faz algumas coisas. A gente falou do parcelado, o chargeback, o cancelamento. E, de fato, é um arranjo muito mais complexo do que quando a gente fala do arranjo de boleto, do arranjo do PIX, do arranjo de transferências, né? Então, eu volto para você, Ricardo. Você está naquele grupo ali liderado pela CNF, é importante você. Mas eu até posso complementar aqui, Bisotto, uma coisa, porque você está falando, é complexo de nós, né, credenciadores, implementarmos isso, porque do lado do portador, eu tenho certeza que a experiência nesse sentido vai ser maravilhosa, como já é hoje em dia, né? O chargeback, a transação não reconhecida por um portador liga para a sua central de atendimento, não reconheço a transação. Faz isso em outros meios de pagamento. Como é que funciona? Não é igual a experiência. Também não judia. Cartão já é um problema imenso, não me imponha na minha conta os outros arranjos, né? Mas vamos lá. Já é uma encrenca do tamanho do mundo. Mas o que a gente... o Estado... não tem definição, né? As discussões estão no sentido seguinte. O nosso arranjo, o arranjo de cartão não pode ser impactado. Ou seja, a experiência do nosso cliente, no seu exemplo, tem que devolver para o portador os 13. Mas o estabelecimento recebeu 10, né, naquela história. O estabelecimento que vai atrás da senhora Receita Federal para recuperar os 3. Nós estamos defendendo que, do nosso ponto de vista, nós somos executores de um serviço para eles. Cumprimos a ordem de reter 3 e entregar 10. Se deu problema nisso aí, cancelou a venda, não é só um direito, é uma funcionalidade do nosso arranjo, não. Isso tem Código de Defesa do Consumidor, tem cancelamentos mesmos, né? Você vai lá e pede para cancelar uma compra, cancela a nota fiscal, tem que ser um problema, isso é um problema fiscal, é um problema de quem vende com o imposto, não pode impactar o nosso arranjo. É essa linha que a gente está tentando defender, mas, volto a falar, não tem definição, né? Não tem definição, mas tem princípio, né, Ricardo? E tem um princípio na reforma tributária, e que é um dos motores aí para fazer o modelo dar certo aqui no Brasil, que é a não retenção excessiva de valores pelo fisco, né? Então, existe lá dentro do que está sendo previsto um comitê gestor que vai receber os recolhimentos dos impostos, da contribuição, na verdade, né, da CBS, e o valor, pelo que está previsto lá na lei complementar, não pode ser retido por ele por mais que 3 dias, que você estava falando, são 3 dias. E será que, aí é uma pergunta, uma provocação, né? Será que, então, se ocorre um chargeback, se a gente já deduziu, o contribuinte já recebeu líquido, o portador reclama o valor de volta, e ele é deduzido de novo, portanto, o que está acontecendo? O contribuinte está pagando 2 vezes o imposto.
Por quanto tempo ele vai ficar com esse imposto pago 2 vezes? Eu volto a falar, é um problema do Bernardo Api, né, com os fornecedores. Não pode impactar o nosso modelo, né? E aqui tem 2 perguntas aqui, eu vou separá-las. Uma é, do ponto de vista lógico, ela não é difícil, mas não tem definição. Como é que vocês representam grandes credenciadoras? Como é que vocês imaginam a vida das subcredenciadoras nesse mundo do split? É uma reflexão. Se perguntado ao Ricardo, né, eu diria o seguinte: como eu não conheço muito bem o negócio de vocês, eu diria o seguinte: vocês não sabem qual é o estabelecimento. Então, vocês, a rigor, não tem como fazer o split. Vocês não pagam direto aos estabelecimentos, né? Então, quem faz o pagamento, quem está na última perna do pagamento ao comércio, deveria, em princípio, de alguma forma, realizar o split. Mas isso eu tenho certeza que vai virar uma grande discussão na indústria, né? E com certeza teremos o Banco Central aí arbitrando. Mas, só para ouvir vocês, quando esse tema saiu na mesa com a PIA, ele falou: mas tem uma consulta pública do Banco Central, a 108, que vai resolver disso. Eu falei assim: olha, obrigado, Apia, você já está dando a resposta, né, à decisão do Banco Central sobre a consulta pública. Mas ela não aconteceu. Refletir um bocadinho quais são as questões mais importantes que vocês veem ao redor desse tema, e não a decisão, claro. O que vocês veem? Bom, impressões. Claro. Claro, porque a gente não tem nada regulado, não tem qual é o modelo ideal. Pressões, dificuldades. Não tem nada. Assim, a dificuldade aqui é justamente a grande pergunta. Por enquanto é só pergunta: como é que a gente vai saber qual foi o produto, qual é o regime, qual é o valor, qual é a dedução que tem que ser feita? Quem vai fazer esse split? Nós ou o subcredenciador? Não podemos ser nós se não sabemos o que está sendo negociado. Se a gente não tem informação da transação que está sendo feita e do tributo a ser recolhido. Então, entendemos que quem tem que fazer, pelo menos nesse primeiro momento, sem nenhuma definição, sem saber resposta de consulta pública e do jeito que está agora, que a responsabilidade tem que ser de quem faz a liquidação para o estabelecimento final, que no caso é do subcredenciador. Essa é a leitura inicial desse desenho. A gente não tem ainda informação suficiente. Está numa discussão muito superficial ainda. Eu acho que vai passar muito por qual a solução que vai ser usada no arranjo de cartão, né? Você falou sobre 3 modelos. Aqui falou sobre o modelo simplificado, inteligente, superinteligente, né? Quando sai para um modelo simplificado, por exemplo, isso se resolve de alguma forma, né? Fica bastante mais simples você lidar com o subcredenciador nesse sentido no modelo simplificado. Quando você fala do modelo inteligente, que já tenta pegar a alíquota do produto, é muito complexo para a gente fazer, né? Assim, a gente vai ter que trafegar algumas informações que eu não sei se deviam ser trafegadas, né? Então, acho que depende muito também de como funcionará o arranjo de cartão em relação ao split. Bom, é isso. Eu acho que é por aí que vai acontecer, né? Porque se a tabela, vamos chamar que seja, supondo que a solução do governo para o simplificado seja gerar para os meios, os operadores dos arranjos, uma tabela mensal por segmento, estou sonhando que seja por segmento, né? Por KNAI, né? Falando qual é o... Pode ser resolvido, né? Mas no caso do inteligente e do superinteligente é um problema a ser endereçado ainda. E volto a falar, só para a gente ter uma exata dimensão como é que o Brasil, né? O grupo que vai liderar essa discussão, coordenar esse trabalho para o governo, ele não teve a lei nem ainda aprovada. Então, tem na expectativa de ser aprovada até junho, eu vi hoje de manhã, no Senado. Quer dizer, junho... teremos 18 meses para acontecer janeiro de 2027. E, a rigor, nós estamos avançando em discussões, mas não tem nem a legitimidade do grupo, né? Da parte do governo, a legitimidade formal, né? Bom, tem uma outra dúvida aqui, eu não sei se vocês conseguem me ajudar na discussão,
a reforma tributária, que arranjos estão incluídos, têm que participar, devem participar da reforma tributária? Vocês lembram mais ou menos da lei alguma coisa? Todas as empresas e todas as transações aplicáveis para qualquer tipo de participante do mercado devem contribuir com o IBS e CBS. Isso se aplica a todo mundo. O split só se aplica às transações eletrônicas de pagamento. O split, a obrigação de ser deduzido o valor no momento da liquidação vai acontecer nas transações eletrônicas, o que deixa na prática de fora o dinheiro e o cheque. O resto está todo mundo dentro. Que o resto é bem amplo, né? Vocês estão falando de arranjos eletrônicos privados, estatais, fechados, abertos, regulados ou não pelo Banco Central, né? Isso pode ter o tamanho de tudo, né? de voucher, de tudo, né? Isso o tamanho disso pode ser e com características diferentes em cada indústria, né? Eu continuo achando que 2026, eu falava com a PIC, era um sonho de uma noite, né? Nem num caminho muito feliz eu acreditava em 2026. 2027 continua sendo desafiador, né? Olha, Ricardo, eu acho que é desafiador, sim, mas eu não descarto, aqui vou dar uma opinião minha, né? Eu não descarto que seja faseado por arranjo, que alguns arranjos entrem de uma forma e outros arranjos entrem de outra forma no primeiro momento, pelas características de cada um. Então, eu acho que deve caminhar mais ou menos para isso. Mas todos têm que fazer testes, né, Risoto? Não tem como acontecer um caminho de Big Bang para ninguém. Acho que esse é um grande ponto aqui. Todos os arranjos têm que fazer testes, todos os arranjos têm que participar. Não tem como a gente prever a possibilidade de um arranjo estar e outro não estar, com o risco de causar alguma fuga de um caminho de pagamento para outro. Acho que esses são pontos que a gente tem que preservar no mercado. Fase de testes, acho que talvez sim, mas na hora de funcionar para todo mundo de maneira efetiva, não pode acontecer. Eu concordando com vocês dois, mas a coisa é tão complexa que eu posso comprar um tênis que custa, vamos supor, R$1.000 e falar assim, quero pagar R$300 no cartão, quero pagar 200 em dinheiro e 500 num cheque. Isso não é raro, pode acontecer. Como é que amarra isso tudo? Quer dizer, independente, eu concordo com você que é por tipo de arranjo, mas, de alguma forma, isso tem que ter uma dinâmica, um cerne comum, para permitir que isso seja amarrado em algum lugar. Né? Porque alguém veja que está vendendo uma nota fiscal de R$1.000, entrou 300 em dinheiro, 500 em cheque, 200 em cartão. O governo tem essa expectativa, o que torna muito mais difícil o desenvolvimento. Eu acho que isso vai tocar num outro lado do mercado, que não é o nosso lado particularmente, que é o do modelo de emissão de nota fiscal. Né? Eu acredito que o mundo de emissão de nota fiscal, que já está muito sistematizado em meio eletrônico, esse vai ser massivamente empurrado para o mundo eletrônico, e a obrigatoriedade de emissão de nota e a conciliação desses pagamentos é que vão forçar, na prática, todos os empreendedores a seguirem por esse caminho e para conseguirem viver tributariamente e aderirem a uma forma eletrônica. Ok, infelizmente, a gente está no final. Eu queria abrir para vocês as considerações finais, sem antes, né, mas não sem antes, agradecer a vocês pela participação. É um tema espinhoso a participação de vocês, porque vocês estão, a rigor, não tem definições da empresa de vocês, e não tem definição do próprio modelo pelo governo, né? Tem só uma ideia, né? Uma lei aprovada sem nenhum detalhamento. Então, eu sei da dificuldade de colocação, da dificuldade de exposição sobre isso, mas a ideia é gerar reflexões, não tem certeza. A rigor, não existe nada definido pelo governo sobre a execução, a operacionalização do split payment no Brasil. Então, tem conversas, tratativas, ideias, como foram colocadas aqui. Então, eu queria agradecer demais a participação de vocês e abrir para umas considerações finais de vossas excelências. Eu acho que eu
só fecharia falando, bom, vocês viram a apresentação anterior em relação à importância da reforma, né? E ela faz com que a tributação seja alguma coisa muito mais transparente e justa, né? Então, e o split vem para apoiar isso. Ele é muito complexo, ele vai trazer muita dificuldade para a gente na implantação, mas eu acredito que ele será muito bom na tempestividade que ele vai gerar para o recolhimento e na tempestividade que ele vai gerar no crédito tributário, né? Então, a gente tem que ver, a gente como indústria, como é que a gente consegue apoiar da melhor forma possível isso. Não concordo plenamente, não pode ser diferente, e a reforma tributária ela é positiva, sem sombra de dúvida, vai trazer mais transparência, mais consciência cidadã para as pessoas entenderem o quanto elas estão pagando de imposto. Isso vai com certeza causar alguma reflexão em todos nós como contribuintes. E do nosso lado, como indústria, sem sombra de dúvida, a gente quer fazer a coisa acontecer e diminuindo ainda, como se diz que vai acontecer, né, a carga fiscal, isso acelera a economia, isso é positivo para o país. Então, sim, é muito trabalhoso, é bastante desafiador, é intelectualmente desafiador, como o Pandur falou, muito, muito desafiador, mas é positivo, sim. Quando ficar pronto, tenho certeza que vai ser ótimo. Até lá, a gente tem um monte de coisas. Talvez o CEMEP do ano que vem, para continuar falando. O que a gente precisa estar cobrando sempre do governo é definição. A gente pode até não gostar de todas, mas precisa definir, porque sem algumas definições não tem como ninguém começar a trabalhar. Eu agradeço demais a presença de vocês, agradeço a participação de vocês. Eu acho que agora é almoço, né? Não tenho certeza, mas vai chegar a Luciana aqui e vai explicar direitinho para vocês. Muito obrigado.